E hoje o nome da palavra é é um assunto de natureza, tá? É o nome da palavra. Ai, pastora, mas lá na internet estava outro nome, porque o pastor Bruno deu aquele nome porque ele gosta de causar, tá? Então ele deu aquele nome extraordinário, né? Se você ver, tá outro nome lá na internet, porque ele é desses. Mas o nome da palavra que eu dei vai ser é um assunto de natureza, tá bom, Aline? Glória a Deus. Vamos lá em 2 Coríntios 5. Dízime oferta, vamos fazer no final, como a gente sempre faz. Segunda Coríntios 5, versículo... Vou ler a partir do versículo 17 e vou ler até o versículo 21. Para quem não sabe, né, a gente voltou de uma viagem e eu ainda não comecei a ministrar as palavras que recebemos de lá, né? Então, esse mês eu estou pegando suave com vocês, amém, igreja? Estamos indo suave no entendimento do caminhando, né, com palavras que confortam o nosso coração, mas a partir de outubro, está prometendo. Outubro vai ser mais extraordinário que setembro, mais do que foi agosto, porque Deus é um Deus de progresso, amém? Então, 2 Coríntios 5, 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criação é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores no nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vós reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela sua palavra, obrigada pela oportunidade, Senhor, de mais um dia crescermos na sua vida, Senhor, crescermos no entendimento da sua palavra, que o teu Espírito Santo ministre o evangelho a nós, Senhor, e fale ao nosso espírito as verdades, Senhor, que estão no seu coração, porque só o Espírito conhece as profundezas do coração de Deus e toda a verdade que nele há. Então, que o Espírito Santo fale a nós, abra o entendimento, os olhos do nosso entendimento, para que possamos enxergar além da letra, porque queremos a revelação da Tua palavra, Senhor. Que possamos ter o nosso coração aberto, o nosso coração disposto e rendido diante de Ti, para entendermos, Senhor, a respeito do que é estar em Cristo e a importância, Senhor, de entender verdadeiramente em que natureza nós temos que crescer e ser edificados, porque conforme diz a Tua palavra, nós fomos chamados para sermos embaixadores no nome de Cristo Jesus, Senhor, para que o mundo seja reconciliado contigo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Então é possível que hoje você ouça aquilo que você já ouviu ao longo desse ano, aquilo que nós já estamos ministrando, né, novamente nesse mês de setembro, para que a gente possa construir de forma mais clara acerca desse assunto do que é ser com Cristo, uma vez que, como diz a palavra no versículo 17, uma vez que eu estou em Cristo Jesus, agora eu sou uma nova criação, e agora tudo que é velho já passou e tudo se fez novo, porque agora eu me encontro em um novo ambiente, em uma outra vida que se chama Cristo, amém? E a partir do momento que eu estou em Cristo, eu passo e me torno com Ele. Nós
não somos 1, 2, 3, milhares de indivíduos, mas em Cristo Jesus, todos nós somos um, somos a sua igreja e o seu corpo, amém? Então, o Espírito propôs ao meu espírito, que nós possamos compreender que o um não se trata de nós, ou o um não se trata de algo que ocorre entre nós. Porque a gente fala muito de quando estamos em Cristo, que agora estamos juntos. Falamos até acerca da reconciliação. E se entende por reconciliação em um processo que agora que estou reconciliado, nós passamos a andar juntos ou voltar a estar juntos e andar juntos. Mas na verdade a palavra reconciliação fala do um. A palavra da reconciliação não vai falar de nós, não fala de estarmos pertos, não fala de estarmos nos relacionando entre nós. A palavra reconciliação, ela fala do um. Eu vou dar um exemplo. Eu poderia aconselhar um casamento que está em crise, que eles venham então, o marido e a mulher, se reconciliar. Mas eles podem se reconciliar, né, fazer as pazes, mas não significa que eles serão um por fazerem as pazes, por cessar a briga ou a crise, porque a reconciliação não diz respeito, em primeiro lugar, a algo que ocorre entre nós, mas a reconciliação está relacionado com a posição que nós estamos. A reconciliação tem a ver com a posição que nós nos encontramos. Porque se você se reconcilia com seu irmão, se por acaso você está brigado com ele, né? Houve alguma discórdia entre você e seu irmão. Se você se reconcilia com seu irmão, mas se você não está debaixo do senhorio de Cristo, essa reconciliação tem tempo para acabar. Uma vez que nós nos reconciliamos fora de Cristo, fora do um, essa reconciliação tem tempo para acabar, dura pouco tempo, porque a reconciliação, em primeiro lugar, não tem a ver com algo entre nós, mas diz respeito à nossa posição em Cristo. Então a reconciliação tem a ver em ser encontrado no um, em ser encontrado em Cristo, na nossa posição em Cristo. Então eu me encontro com você não porque eu te pedi perdão e agora nós voltamos a andar juntos, mas eu me encontro com você porque nós estamos em Cristo, amém? Há uma grande diferença. Então nós nos encontramos em Cristo Jesus, amém? Porque se nós quebrarmos o vínculo em Cristo, então nós jamais seremos um. Se não termos o vínculo e estarmos vinculados em Cristo Jesus, jamais nós seremos um. Seremos 1, 2, 3, 4. Podemos andar juntos, podemos estar ao lado, mas nunca seremos um, porque o nosso vínculo é Cristo, amém? Então, ainda que a gente ande junto, peça perdão um ao outro em qualquer momento de dor ou discórdia, se nós não estivermos debaixo desse senhorio, nós não estaremos em Cristo. Então nós não nos encontramos no perdão que eu libero para a sua vida. Nós nos encontramos em Cristo Jesus, amém? O nosso encontro não está no perdão. O nosso encontro está por eu estar liberando esse perdão em Cristo Jesus, amém? Vocês estão conseguindo compreender a diferença? Diga amém. Então o perdão, né, seguindo o exemplo, ele toma relevância ao estarmos em Cristo, porque o perdão ao estarmos em Cristo é algo eterno, né? Porque o perdão fora de Cristo também tem tempo para acabar. Então, não tem nada a ver, não diz respeito a algo entre nós, mas a nossa posição e a nossa relação em Cristo Jesus, amém? Para a gente poder entender isso melhor, eu quero mostrar os dois que existe na Escritura. Porque você pode achar que existe apenas um na Escritura, mas existe dois na Escritura. Porque absolutamente tudo na Escritura, na palavra, está relacionado ao um.
ou está relacionado ao um que se chama Cristo, ou está relacionado a outro um, né? Então a gente vai aprofundar um pouco o nosso entendimento do um, a nossa clareza, porque na verdade você já leu os textos, conhece a Escritura, conhece a palavra, mas nunca se atentou, né? Que há dois tipos de um. O um Cristo e o outro um que está fora de Cristo. Então tudo existe baseado no um. Então o primeiro exemplo que nós temos são os dois um que ocorrem no Jardim do Éden, né? No Jardim do Éden ali já ocorria os dois um, que é aqueles que estão na árvore da vida e aqueles que estão posicionados na árvore do conhecimento do bem e do mal. Esses são os dois um desde o início. O um que se chama árvore da vida e o outro um que se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês estão entendendo? Diga amém. Para ajudar nesse entendimento dos dois um, né? E entendermos que os dois um se tratam de uma natureza, porque o um não se trata de uma crença. O assunto do um, de ser um, se trata de natureza. Então, para Deus, o mundo, ele não está dividido em ideologias, o mundo não está dividido em crenças, mas o mundo está dividido em naturezas, amém? É assim que Deus olha. Então, Deus olha o mundo, então ele não vê diversos tipos de crença, diversos tipos de pessoas, diversos tipos de ideologia, ele vê a natureza das pessoas, amém? E eu vou fazer uma lista rápida, e você que ama a palavra, com certeza vai poder depois buscar todas as passagens bíblicas, né? Eu vou dar algumas referências, não vou dar todas para a gente poder ganhar tempo, mas você que ama a palavra, depois você vai ouvir de novo a palavra na sua casa e vai estudar e vai procurar todas as referências e você vai achar. Então a primeira referência, como eu dei o exemplo, né, da árvore do conhecimento já, eu vou dar um outro exemplo que está em 1 Coríntios 15, 45 ao 49, que vai falar do outro um que se encontra desde o início, que é Adão e Cristo, amém? Que é o primeiro Adão e o último Adão, que a gente encontra em 1 Coríntios 15, versículo 45, que diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é o espírito vivificante, mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial, amém? Então 1 Coríntios 15, 45 vai nos dar a outra referência do um, que é o um que se chama primeiro Adão e o outro um que se chama Cristo, ou o último Adão, amém? Romanos 5, depois você pode ler, porque é grande o texto, você lê todo Romanos 5, você vai encontrar outras referências de um, dessa diferença dos dois um que existe na Bíblia, né? Então, para a gente ganhar tempo, eu só vou dizer as referências. Então, nós encontramos dois tipos de um, né? Também em Romanos 5, que é um no pecado, um na desobediência e um na morte. E Romanos 5 vai dizer que nós somos um na justiça, na obediência e na vida. Romanos 5 também vai dizer que há o um, que é os filhos da ira, e há o um daqueles que são reconciliados com Deus por meio do seu Filho. Por quê? Porque Deus nos vê como reconciliados em Cristo ou como filhos da ira. Como eu disse, há dois tipos de um em toda a Escritura, amém? Porque Deus não julga os anos que nós temos de crente, e sim se nós estamos vivos ou mortos, amém? Então, há um que está vivo e há um que está morto. Há dois que vai continuar falando em toda a Escritura, que são os justos e os injustos, a nova criação
e a velha criação, a verdade e o engano, aqueles que estão debaixo da lei e aqueles que agora vivem debaixo da graça. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Então são dois tipos de tá vendo? Então há aqueles que estão debaixo da condenação e o que está debaixo da justificação. Há o que está debaixo da obediência e o que está debaixo da desobediência. Há dois tipos de fruto, né, na palavra: o fruto de justiça, o que é o fruto da justiça, e o que é o fruto da iniquidade. O que é o fruto, que são os frutos bons, e o outro que são os frutos maus. Há dois tipos de pessoas na Bíblia que vai se referir ao que é o prudente e ao que é o insensato, ao que é conhecido de Deus e ao que é desconhecido de Deus, ao que é aprovado por Deus e ao que é reprovado por Deus. Nós conseguimos ver algum desses exemplos também em Mateus 7, versículo 17 ao 21, amém? Que eu vou ler. Mateus 7, 17 até o 27 vai dizer assim: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então, eu tenho que produz frutos bons e o que produz frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, e nem árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então há que é desconhecido de Deus, porque ele diz que não conhece, e quando ele diz que não conhece, significa que Deus não aprova, porque há que pratica iniquidade. Então tem o que pratica iniquidade, que é desconhecido de Deus, reprovado de Deus, mas há o que é aquele que é conhecido de Deus, aprovado por Deus e tem frutos de justiça, amém? Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente. Então, há que é prudente, mas você vai ver também que há que é insensato. Então, vai dizer: vou assemelhá-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e grande foi a sua queda. Porque há que é prudente e há o outro que é insensato. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então Deus, ele faz uma exposição, né, acerca daquele que ele conhece e daquele que eu vou chamar que ele desconhece, que são aqueles que são reprovados por Deus, que não são conhecidos por Deus, mesmo que digam Senhor, Senhor. Porque é o que a palavra vai dizer, e isso bate diretamente ao nosso coração e ao nosso orgulho e à nossa vaidade. Por quê? Porque, como Mateus 7 vai dizer a partir do versículo 21, que ele falava: Senhor, Senhor, não profetizamos então no seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos maravilhas? E no versículo 23, o próprio Senhor vai responder: eu vou dizer a eles diretamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, porque vocês praticam a iniquidade. E esse que ele não conhece acaba se tornando um estranho para Deus.
É esse que ele diz: não te conheço, não te aprovo. É esse que se torna então um estranho para Deus. Por quê? Porque Deus não o reconhece. Então, quando Deus não me reconhece, significa que eu sou um estranho, amém? Se eu passo pelo Gustavo e não conheço o Gustavo, ele para mim se torna uma pessoa estranha. Porque se eu conheço o Gustavo, eu vou falar com o Gustavo, amém? Eu vou dar oi, vou dar bom dia, vou falar com ele. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, todo aquele que Deus não reconhece, que ele diz que não conhece, se torna um estranho para Deus. E por consequência, por não o reconhecer, também não reconhece as suas obras e se torna então um homem reprovado diante de Deus. Consegue entender o raciocínio de Deus? Amém? Então ele diz que não conhece, então a pessoa se torna uma estranha, e por ele não me reconhecer, por eu ser uma pessoa estranha para Deus, ele também não vai reconhecer as minhas obras, e por isso serei reprovada diante dele, amém? E é isso que ele está dizendo para nós. Então Deus olha o mundo entre aqueles que ele reconhece e aqueles que ele não reconhece. Aqueles que ele diz que são conhecidos dele e aqueles que não são conhecidos dele. Porque Deus não reconhece nada fora de Cristo. Deus não reconhece nada que não esteja em Cristo. Nada que esteja fora de Cristo e fora da sua vontade, fora do seu propósito e fora do seu reino, Deus reconhece. Ele só conhece, ele só reconhece, ele só aprova e ele só vai validar aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Então Deus não olha para a terra e olha 8 bilhões, que a gente já ultrapassou a faixa de 8 bilhões de habitantes sobre a terra. Então ele não olha 8 bilhões de habitantes. Quando Deus olha para a terra, ele vê aqueles que fazem parte do seu povo, aqueles que fazem parte da nova criação e aqueles que não fazem parte. Aqueles que são nova criação e estão em Cristo Jesus, e aqueles que não fazem parte da nova criação, aqueles que ainda vivem na velha criação, daqueles que não estão em Cristo Jesus. Ele vai olhar aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão em Adão. Então ele não conta, os bilhões de habitantes sobre a terra. Ele vai olhar os que estão em Cristo e os que estão em Adão. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então tem muita gente que acha que é conhecido de Deus, mas Deus não reconhece. Tem muita gente que acha que é conhecido de Deus, mas Deus não o reconhece. Por quê? Porque Deus só reconhece aqueles que estão em Cristo Jesus. Não aqueles que estão perto de Cristo, não aqueles que são amigos de Cristo, mas aqueles que verdadeiramente morreram para si, nasceram de novo em Cristo Jesus e agora estão posicionados nessa vida, nessa geografia, nesse ambiente que se chama Cristo, nova criação, amém? Então tem muita gente que acha que é conhecido de Deus e no dia, assim como esse irmão de Mateus 7, vai ter uma grande surpresa. Porque Deus não o vai reconhecer. Então, no poder que há nos 2:1, os 2:1 então vai falar a respeito de 2 edificações, de 2 vidas. E essas 2 edificações e essas 2 vidas que chamamos Adão e Cristo, que tudo gira em torno de Adão e Cristo, elas exalam 2 aromas. Os que exalam o aroma de Cristo e os que exalam o cheiro da morte. Então aqueles que estão em Cristo, que são um com Cristo, vão exalar o bom perfume de Cristo. E aqueles que não estão em Cristo, que está no outro vai exalar um cheiro de morte. Então nos 2:1, nós também vemos o tipo de instrumento que você é e se torna. Ou você é um instrumento de iniquidade, ou você é um instrumento de justiça. Também os 2:1 vai falar de 2 tipos de escravos da obediência. Por quê? Porque toda pessoa obedece. Toda pessoa obedece a alguma coisa. Porque ou você obedece a Cristo, ou você obedece aos seus instintos carnais, à sua alma. Mas de alguma forma você obedece. Se você obedece a Cristo, você mata a sua carne, mata a sua alma e vive pelo Espírito e é uma pessoa obediente a Cristo, amém? Mas se você não está em Cristo, se você não é um com Cristo, se você é
né, na velha criação. Então você é desobediente a Cristo, mas você obedece a um outro governo, você obedece a uma outra pessoa, e você obedece aos seus instintos carnais, você obedece à velha criação, você obedece à sua alma, você obedece ao Adão que ainda habita dentro de você, amém? Porque de uma forma ou de outra você vai obedecer, ou você vai obedecer ao um que é Cristo, ou você vai obedecer ao outro um. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então eu estou tentando mostrar a radicalidade que Deus vê os dois um. A radicalidade no qual Deus faz a separação daqueles que estão em Cristo e daqueles que não estão em Cristo. Porque o um não é um assunto, como eu disse, né, de crenças. O um não é um assunto de opinião. O um não é um assunto de mentalidade. O um é um assunto de natureza. A que natureza você está posicionado? Em que natureza você se encontra? E como igreja nós precisamos avançar na natureza certa, amém? Não tem como sermos igreja, corpo de Cristo, e continuar com a boca dizendo que é corpo, mas com as nossas ações vivendo no outro um que não é Cristo. Então a gente precisa avançar no entendimento de natureza, em que natureza verdadeiramente nós estamos posicionados. E eu quero dar mais dois últimos, que aparecem nas escrituras. Não que não tenham mais, tem mais, mas eu vou me ater a todos esses que eu falei, e mais esses dois, para que a gente possa ter um entendimento de como Deus vê a humanidade, tá? De como Deus olha para a terra, como Ele enxerga a humanidade. E os dois últimos que eu vou falar nesse dia são o que é a cabeça cheia de vaidade, ou Cristo o cabeça. Então, tem que está o cabeça, que é Cristo, e tem que tem o cabeça, que é cheio de vaidade e de orgulho. Toda pessoa responde a uma cabeça. Toda pessoa responde a um governo. Ou você responde ao cabeça, que é Cristo, ou você vai responder à cabeça cheia de vaidade. Você sempre vai responder a um governo. Se o homem muda os seus hábitos e não muda a sua natureza, ele não está em Cristo. Ele não está no cabeça, que se chama Cristo. Porque você pode mudar os seus hábitos, mas se você não muda a sua natureza, se você não muda a sua cabeça, vamos chamar assim, governante, você não está em Cristo. Por isso que nós buscamos, em primeiro lugar, não que as pessoas deixem coisas. Isso é um assunto de maturidade, amém? As pessoas começarem a deixar os seus vícios, deixar, né, as suas coisas, deixar lugares e pessoas. Isso é um assunto de maturidade, mas em primeiro lugar, as pessoas precisam mudar de natureza. Porque se elas não mudam de natureza, elas nunca serão transformadas verdadeiramente. Se elas não mudam a sua posição, aonde elas estão posicionadas, em que cabeça elas estão posicionadas, nada vai mudar, a natureza não vai mudar. E pastora, qual é a natureza que nós devemos mudar? A natureza que nós devemos mudar é a natureza da carne. Nós temos que mudar a natureza da nossa carne. E qual é a natureza da carne? O que significa que nós devemos mudar? O que nós devemos mudar é a carne. Quando nós dizemos que mudar a natureza da carne é mudar o desejo dos nossos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. Porque é isso que está entranhado na nossa carne. O que está entranhado na nossa carne é a mesma coisa que levou Eva, né, a cair, que foi o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida, a soberba pelo entendimento sobre a vida. Por isso que ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a mensagem do evangelho, que produz milagres, mas não produz mudança de natureza, não é o verdadeiro evangelho.
Um evangelho que só produz sinais, milagres, prodígios e não produz mudança de natureza, não é o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é a manifestação da graça de Deus que vem destruir e matar a nossa carne. O verdadeiro evangelho de Deus, ele vem para nós para matar a nossa carne, para destruir a nossa carne, para matar os desejos da nossa carne, para mudar verdadeiramente a nossa natureza. Então, o verdadeiro evangelho, ele transcende os milagres externos para produzir um maior milagre, para produzir um milagre maior, substancial na nossa vida, que é o quê? O novo nascimento. O nosso novo nascimento, a nossa nova criação é o maior milagre que o evangelho produz dentro de nós. Então, fora dos milagres externos, o evangelho de Cristo vem operar um milagre superior, que é nos fazer nascer de novo, que é nos fazer verdadeiramente deixar tudo para trás, tudo aquilo que a gente era, a nossa velha natureza, para que a gente viva uma nova natureza, para que a gente viva uma nova vida. E esse é o maior milagre, o mais difícil de ser feito. Porque sinais e maravilhas eram feitos desde Gênesis. Desde Gênesis se fazia sinais. Os profetas operavam sinais e maravilhas. Jesus não precisou morrer na cruz do Calvário para fazer milagres e sinais, mas para fazer com que o milagre do novo nascimento fosse gerado dentro de nós, Cristo precisou morrer na cruz do Calvário. E esse é o maior milagre produzido por Cristo, pela obra da cruz, pelo seu evangelho. É nos fazer nascer de novo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Nos fazer agora nascer no que se chama Cristo, que se chama o cabeça, o governo de Cristo, de estarmos em Cristo. Então tudo aquilo que eu possa receber, que não muda a minha natureza, segue sendo então uma vida desconhecida diante de Deus. Tudo aquilo que eu posso fazer e que eu posso receber, que não venha primeiro mudar a minha natureza e me reposicionar no verdadeiro vai continuar sendo uma vida desconhecida diante de Deus. Você vai continuar sendo um estranho para Deus. Você pode operar sinais, operar milagres. Você pode ter recebido sinais e milagres, mas se nenhum desses foi uma mudança de natureza e um novo nascimento, você continua sendo um desconhecido para Deus. Você continua sendo um estranho diante de Deus, porque Deus não reconhece nada fora da natureza do seu Filho. Deus não reconhece nada, Deus não conhece nada e Deus não aprova nada fora da natureza que se chama Cristo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então você imagina você viver uma vida toda servindo a Deus, mas internamente você sempre teve os desejos da carne. Você pode passar externamente a vida servindo ao Senhor, mas o seu interior vive debaixo dos desejos da carne. Então, para Deus, todas as suas obras serão como obras mortas. Porque Ele não está buscando uma excelência no serviço se você não nasceu de novo e se você não está em Cristo Jesus. Ele não reconhece nada. É isso que Ele chama de obras de iniquidade. É isso que Ele vai chamar de obras mortas. Porque você pode estar servindo a Deus, mas o seu interior é cheio de carne. Você ainda vive a velha natureza no seu interior. O seu interior ainda está os desejos da carne, porque você ainda não morreu. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então a pregação do evangelho, ela é muito importante. Por quê? Porque um evangelho mal administrado, um evangelho mal ensinado, não produz nada, exceto adormecer a sua consciência e adormecer a consciência de uma geração que deveria estar vivendo em Cristo Jesus, mas continua vivendo debaixo da sua própria carne. Então, um evangelho mal administrado adormece as mentes, adormece a consciência de uma geração que deveria estar desperta, vivendo em Cristo Jesus e não está.
Ela acha que está pelo seu serviço, mas o seu interior é corrupto e carnal. Se você ver tudo aquilo que Deus falou acerca dos falsos profetas entre Jeremias e Isaías, você vai ver que Deus sempre vai falar que estava contra eles. Se você parar para ler, acerca dos falsos profetas no Velho Testamento, e tudo aqui se levantava e se levantou desde Jeremias até Isaías, Deus vai sempre bater contra os falsos profetas. Ele vai sempre falar que está contra os falsos profetas. Por quê? Por que os falsos profetas faziam? Eles adormeciam a consciência do pecado. Eles adormeciam o povo em relação à verdadeira visão de Deus, ao propósito de Deus. Eles adormeciam a consciência do povo para que eles não vissem verdadeiramente como Deus estava vendo, o que Deus verdadeiramente gostaria e queria que eles vissem e vivessem. E é assim até os dias de hoje. Falsos profetas se levantam dentro e fora das igrejas, e ao invés de despertar o povo para viver Cristo e uma nova natureza, adormecem a consciência do pecado, para que eles não enxerguem verdadeiramente o que Deus está fazendo, o que Deus está falando e como Deus gostaria realmente que fosse a sua igreja. Então essa geração, a nossa geração, necessita de ministros do Evangelho que digam às pessoas como Deus verdadeiramente as vê. O que nós precisamos nessa geração é que se levantem verdadeiros ministros que não venham fazer carinho na cabeça das pessoas com medo de perdê-las. Porque se elas não sabem aonde elas estão posicionadas, em que natureza elas estão vivendo e como Deus as vê, você não teve elas nunca, porque elas já estão perdidas. A gente não pode ter medo de perder aquilo que já está perdido. Então, nós temos que levantar ministros do Evangelho que não digam apenas: Deus te ama, Jesus te ama, mas homens que tenham coragem de dizer: você está morto para Deus, você precisa ser vivificado. A geração que nós vemos hoje não precisa de um Deus te ama. Eles precisam ver e reconhecer a verdade de como Deus está vendo essa geração. Vocês estão mortos. O que vocês precisam é de vida. Mas qual é o problema? O problema é que é mais fácil você dar ouvidos para as pessoas que dizem Deus te ama, mas é mais confortável ouvir um Deus te ama. Mas é necessário dizer às pessoas em que lugar do elas se encontram. É necessário que elas saibam em que lugar do em que elas se encontram. Porque se elas estão mortas, não adianta dizer Deus te ama, porque Deus não as ama. Porque Deus só ama aqueles que estão no seu Filho. A gente precisa amadurecer esse evangelho ministrado. Amadurecer, por quê? Porque não adianta nada você dizer um Deus te ama e na verdade Deus está querendo dizer para essa pessoa: você está morto. Quer viver? Quer vida? Porque Deus tem vida para oferecer, mas eu só sei que preciso de vida quando eu tenho a consciência que eu estou morto. É igual quando você está doente. Você só vai ir dar passos para a sua cura se você reconhece que está doente. Alguém que é dependente químico ou dependente de drogas só vai conseguir sair desse ambiente se ele reconhecer que ele é um dependente químico, que ele é um dependente de drogas. Porque você pode falar para ele a vida toda: você é um alcoólatra, você é um alcoólatra. Ele fala: não, eu só bebo socialmente. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Não tem como eu curar aquilo que não se vê doente. Então não tem como eu impartir vida para aqueles que não enxergam que estão mortos, porque eles acham que vivem. Assim como Adão achou que Deus falou: você vai morrer. Ele comeu, não morreu.
e continuou tendo filhos, vivendo, plantando e colhendo, mas ainda assim estava morto. Então, a operação da verdade é a única coisa que vai permitir que o Espírito Santo venha e traga, então, consolação à vida das pessoas. A ministração da verdade do Evangelho, da posição que elas estão, a natureza pela qual elas pertencem, em que elas se encontram, que vai permitir, então, que o Espírito Santo venha e as console. Porque se a mensagem não é correta e não confronta aquilo que deveria confrontar, nós vamos ter então que reensinar o que é o Evangelho às pessoas. Vamos ter que reensinar à igreja o que é Evangelho. Porque deixa eu te falar uma coisa, orar todos os dias para que as pessoas tenham paz não vai funcionar. Orar todos os dias para que você tenha paz não vai funcionar, porque a paz não vem sem uma mensagem da verdade. A paz não vem sem a mensagem correta da cruz. A paz não vem se você não está posicionado na natureza certa. A paz não vem se você não está no que se chama Cristo Jesus. Porque fora de Cristo não há vida, não há paz, não há reconciliação, não há nada fora de Cristo. Não há consolação fora de Cristo. Eu podia dar um exemplo, mas pode ficar meio pesado. Qualquer coisa a Aline corta, tá, Aline? Obrigada de nada. Digamos que alguém falece, amém? E essa pessoa não conhece Jesus, não está em Cristo. Você não adianta você falar, que Deus console a sua família, porque Ele não vai consolar. Porque Ele só consola aqueles que estão em Cristo. Não há consolação fora de Cristo. Não há nada fora de Cristo. Não há vida fora de Cristo. Então, às vezes você vai no funeral, vai no enterro e você fica lá, né? A pessoa não é crente, a pessoa não está em Cristo, a pessoa não conhece nada. Ou a pessoa até é crente, mas vive a sua vida, vive a sua carne, vive os seus interesses. Aí você fica assim, que o Espírito Santo console você e a sua família. Não vai consolar. Porque só há consolação àqueles que estão em Cristo Jesus, porque Deus não opera fora de Cristo. Deus opera por intermédio de Cristo, em Cristo e naqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então entenda, Deus vê o mundo por natureza. Ou você está na natureza Cristo, ou você não está na natureza adâmica, na natureza corrupta, na natureza do velho homem e todos os outros né, os exemplos que eu dei anteriormente. Então Deus vê o mundo por natureza. Ele vê quem está vivo e quem está morto. Deus não olha o mundo por obras, porque as suas obras só serão significantes para Deus se você estiver na natureza certa. Então Deus não olha o mundo pelas suas obras. Deus não vai te reconhecer pelas suas obras, mas pela natureza que você está, pelo no qual você está posicionado. Porque aquilo que você faz só vai se tornar significante, relevante para Deus se você estiver em Cristo. Se você estiver na natureza certa, se você estiver posicionado no que se chama Cristo, porque fora de Cristo, tudo que você faz é irrelevante para Deus. Pastor, então como nós podemos fazer para sair dessa natureza carnal, pecaminosa, diabólica e corrupta? Somente através da cruz de Cristo. Como nós falamos domingo passado no nosso culto de ceia, somente através da obra da cruz, somente a obra da cruz, você ser transpassado por essa cruz, morrer na cruz para ressuscitar em Cristo Jesus, que pode mudar a sua natureza. Só a obra da cruz pode mudar a sua natureza. Tem muita gente mudando de igreja, mudando de religião, mudando de pensamento, mas a verdadeira mudança é a mudança de natureza. E somente aqueles que se permitem ser transpassados pela cruz, morrer verdadeiramente para o seu eu, para as suas vontades, para a sua vida,
é que vão nascer de novo nessa nova natureza. Porque nessa nova natureza não há espaço para o meu eu, para o que eu acho, para o que eu penso. Só há espaço para Cristo. Só há espaço para aquilo que Ele deseja, para aquilo que Ele quer, para aquilo que Ele sente, para aquilo que Ele vê. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Então eu posso mudar de pensamento por uma pregação. Eu posso mudar de religião por conta de uma canção. Mas eu só posso mudar de natureza através da obra da cruz. Eu só posso mudar de natureza a partir do momento que eu sou transpassado e morro nessa cruz, juntamente com Cristo. Porque a palavra vai dizer, se juntamente com Ele morrermos, então com Ele viveremos. Só vai viver com Cristo e em Cristo aqueles que primeiro morrem com Ele nessa cruz. A igreja hoje, do século 21, ela não difere muito, né, da vida social que nós vemos aí fora. Infelizmente, a igreja que nós vemos hoje, no século 21, ela tem, fazer uma hipérbole, né, um exagero, mas ela parece ter mais do mundo do que o próprio mundo. Ela não difere muito da vida social que as pessoas vivem. Os mesmos pecados fora da igreja estão dentro da igreja. Os mesmos costumes fora da igreja estão dentro da igreja. Os mesmos problemas do mundo estão dentro da igreja. Nós vemos dentro das congregações crentes devedores, crentes fornicadores, crentes preguiçosos, crente avarento, crente que não tem disciplina, crente desobediente, crente que se chove não vem, se faz muito sol não vem. E tudo isso são apenas desculpas para manifestar uma natureza governante sobre essas pessoas, que é a natureza caída, o velho homem, porque estão todos em Adão achando que estão em Cristo. E Deus não os conhece. Porque Deus só reconhece aqueles que estão em Cristo Jesus. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aquele que nasceu de novo, nada os detém. Nada os para, não há desculpa, não há justificativa, não há dia mau, não há tempo ruim. Aqueles que estão em Cristo, nada pode os deter. Como pastores, né? Eu, pastor Bruno, pastor Júnior, como os líderes dessa casa, como aqueles que anunciam as boas novas, nós não fomos chamados para agradar pessoas, amém? A palavra vai dizer em 1 Tessalonicenses que o evangelho nos foi confiado, não para falar aquilo que é o agrado das pessoas, mas aquilo que agrada a Deus, porque é Ele que prova os nossos corações. Então, como pastores, como líderes, como ministros, aqueles que anunciam, né, as boas novas, o evangelho de Cristo, nós não somos chamados para agradar pessoas, porque quem se preocupa com isso negocia a mensagem que anuncia. Quem se preocupa em agradar pessoas vai causar dano, vai negociar a mensagem que precisa ser passada. Quando a gente se preocupa em agradar pessoas, a gente se despreocupa em falar aquilo que Deus está falando e aquilo que Deus está vendo. Porque não se trata de quantas pessoas se reúnem dentro de 4 paredes. Se trata de quantos verdadeiramente nasceram de novo. Disso se trata o evangelho. De quantos verdadeiramente nasceram de novo. Porque desde Constantino, a igreja virou uma aglomeração de pessoas que nada têm de Cristo e nunca nasceram de novo. Ainda que professem Cristo como seu Senhor. Ainda que se reúnam todos os domingos dentro dos templos. Pastores e líderes, eles enfraquecem quando querem tratar com pessoas que desejam permanecer na velha natureza. Então, se você
é pastor, é líder, se você é um evangelista, se você é aquele que anuncia boas novas, escuta o que eu vou te falar. Nós não podemos nos prender a tratar de pessoas que desejam permanecer na velha criação. Nós somos livres de tratar com eles, porque nós somos pastores, líderes da nova criação e não da velha criação. Nós estamos na nova aliança, no novo pacto. Nós não somos ministros do velho pacto. Nós não somos ministros da velha criação. Nós não temos que tratar com a velha criação. Nós somos ministros, da nova criação. Nós pastoreamos a vida de Deus e não a vida da morte e do pecado. Isso é libertador, porque tem muito líder morrendo, muito pastor morrendo, porque está tratando com a velha criação, enquanto a velha criação não quer ser tratada. E nós não fomos chamados para tratar Adão. Nós não fomos chamados para tratar de quem quer permanecer na velha criação. Nós somos ministros da nova aliança. Nós somos ministros e edificadores da nova criação e não da velha criação. Nós somos ministros de vida e não de morte. Não se pode cuidar, pastorear aquele que não nasceu de novo. Porque o novo nascimento não depende do pastor. O novo nascimento não depende do seu líder. E sim de cada busca, de cada um. E sim da busca de cada um em ser transformado. Em genuinamente buscar pela cruz e morrer naquela cruz para nascer de novo. E aí sim, nós somos ministros para tratar dessa vida, para que essa vida cresça, para que essa vida aumente, para que ela seja aperfeiçoada, edificada, amadurecida, para chegar à estatura de Cristo. Nós temos que parar de morrer e gastar a nossa vida pela velha criação, porque a velha criação que não deseja mudança é só atraso de vida. Deus não trata da velha criação. Por que você vai continuar tratando? Deus não trata da velha criação. Deus não negocia com a velha criação. Deus não perde tempo com a velha criação. Por isso que Ele estabeleceu a nova aliança, o novo pacto em Cristo Jesus. Por isso que Ele entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se quiser, Cristo já se entregou por esse sacrifício para que você nasça de novo. E a partir dessa vida, você vai ser tratado, você vai ser cuidado. A mensagem do Evangelho, ela está sendo desejada por uma geração que quer agradar a Deus. E esses a Bíblia chama de humildes de espírito, ou pobres de espírito, dependendo da versão da sua Bíblia. Mas a versão melhor é humildes de espírito, está lá em Mateus 5. Porque os humildes de espírito, esses sim, deles é o reino dos céus. Uma geração que ainda nem sabe, mas que foi levantado os ministros da reconciliação para encontrar essas pessoas desejosas de viver para agradar a Deus, porque são humildes de espírito. Ser humilde de espírito não é ser pobre. Ser humilde de espírito não é uma vida sem nada, de miséria. Ser humilde de espírito é você reconhecer que você depende de Deus para tudo e em todas as coisas. Ser humilde de espírito é um estado de reconhecimento, aonde você reconhece que sem o Senhor você não é nada, sem Deus você não é nada. É um reconhecimento que você necessita de Deus a toda hora e a todo tempo. Então desses, a palavra vai dizer em Mateus 5, desses é o reino dos céus. Então, hoje pode ter uma geração que é família de Deus, mas a gente não conhece.
E eles podem estar no mundo, eles podem ser budistas, testemunhos de Jeová, católico, evangélico, bruxo, macumbeiro, vuduzeiro. Porque Jesus nunca disse que o reino era dos evangélicos. Ele disse que o reino dos céus é dos humildes de espírito. E é por isso que ele chama para sermos reconciliadores de Deus com o mundo em Cristo Jesus, para que a gente possa reunir a sua família, homens e mulheres verdadeiramente, que vão desejar no seu coração viver por Ele, que não vão desejar outra coisa a não ser viver por Ele e viver uma vida dependente dEle, dependente desse porque são humildes de espírito. Então a nossa tarefa é encontrá-los. A tarefa da igreja que já nasceu de novo é encontrar os humildes de espírito, a família de Deus, aqueles do qual o reino de Deus pertence. Então a nossa tarefa não é brigar. A nossa tarefa não é que comprem um produto chamado Cristo, porque Cristo não é um produto, Cristo é uma natureza, Cristo é uma vida. Fomos chamados para identificar no meio da multidão aqueles que são a família de Deus, aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por isso a importância de você entender os dois porque há pessoas que já são dele, mas não sabem. Você, antes de confessar Cristo, você não sabia que era dele, mas você já era. Eu, antes de confessar Cristo como meu Senhor, eu detestava crente. Eu detestava evangélico. Né? A maioria, que não era crente, não gostava de crente. Mas eu já fazia parte da sua família e não sabia. Mas o seu amor me encontrou. O seu espírito me encontrou. Um servo, aquele que se permitiu ser vaso verdadeiramente de Cristo, trouxe a palavra do Evangelho. E uma hora o véu saiu, descortinou. E quando você passa a ver, nada mais vai te tirar dessa vida e dessa natureza. O problema é que a igreja está cansada. Por que a igreja está cansada? O seu corpo físico está sofrendo porque você está tentando tratar a velha criação. Você está tentando resgatar a velha criação, e não há resgate para a velha criação, só a morte. Não há tratamento, não há melhoria, só a morte para a velha criação. E se ela não deseja morrer, você é livre para deixar de tratá-la, porque você foi chamado para tratar da nova criação, daqueles que desejam a Cristo. Então, se a gente entender o que é viver na nova natureza, o que é estar posicionado no nós vamos erguer uma geração de ministros do Evangelho, ministros das boas novas, pastores e líderes mais felizes de todo o tempo. Pastores que não vão ficar sobrecarregados, nem tristes, nem depressivos. Por quê? Porque vão trabalhar com a nova criação. Porque tratar de gente que tem a nova criação é glorioso. Porque mesmo que eles cometam erros, mesmo que no início eles sejam imaturos, eles são humildes de espírito. Porque a nova criação, aqueles que estão em Cristo, mesmo que ainda sejam novos, mesmo que ainda cometam erros, mesmo que ainda tenham falhas, não são complicados de tratar. Porque quem está em Cristo verdadeiramente são obedientes, sabem ouvir a direção do Espírito, sabem obedecer, são quebrantados diante da verdade, são aqueles que confessam que erram, não escondem, porque não são vaidosos, não são orgulhosos, porque tudo isso pertence à velha criação. A nova criação não tem nada disso. É fácil cuidar daqueles que verdadeiramente nasceram de novo, porque não são egoístas, não são vaidosos, não são orgulhosos, não são mentirosos. São desejosos de Cristo. E quando erram, confessam: errei, eu falhei, mas eu quero crescer, eu quero Cristo, eu quero amadurecer, eu quero ser como Ele.
Então não há motivo para você ficar dando murro em ponta de faca, porque você só vai se machucar, você só vai se ferir. Trabalhar com a velha criação é só ferimento, é só dor, cansaço. Como eu disse, nem Deus trabalha com a velha criação. Pastor, então por que tem homens e mulheres que trabalham com a velha criação? Porque entenderam mal da graça. Porque não entenderam o que é graça. Entenda, aos soberbos, aos vaidosos, aos orgulhosos, Deus olha de longe. Deus só trata daqueles que estão em Cristo, na nova criação. Então entenda, nós somos ministros do Espírito. Nós somos ministros da vida. Nós somos ministros em Cristo Jesus. Nós não somos ministros da velha criação. Nós vamos ajudar, nós vamos servir aqueles que querem viver para Cristo. Aqueles que verdadeiramente querem viver para o Senhor, mesmo que ainda errem, mesmo que ainda tenham falhas, mas querem viver para o Senhor. Então, não é que o seu líder não quer cuidar de você, não é que o seu pastor não te dá atenção, ele só não trata mais da velha criação. Então decida morrer e nascer de novo, porque aí você vai ser cuidado e tratado. Porque a gente não tem mais tempo para perder com a velha criação, porque a partir de hoje você está entendendo que nem Deus trata da velha criação. Deus só trata daqueles que desejam e que nascem de novo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Pode ser o pior pecador, se quer mudar, se quer ser quebrantado, se quer Jesus, se entrega a Cristo, nós estaremos aqui para tratá-lo e para cuidá-lo. Mas da velha criação não. Daqueles que não querem não. Isso é entender aquilo que Deus vê, como Deus vê e como Deus trabalha. E é isso que essa geração precisa, da verdade de Deus. Porque a igreja perdeu muito tempo falando o que Deus não fala, tratando do que Deus não trata e trabalhando com aquilo que Deus não trabalha. Mas chegou o tempo de avançar, amém? Estamos indo bem até aqui? Diga amém. Então entenda, Deus não ama nada fora de si mesmo. Deus não trata com nada fora de si mesmo. João 15, versículo 9 e 10 vai dizer assim, anote a referência. Vai dizer, como o Pai me amou, Jesus está falando, como o Pai me amou, eu também amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardar os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Amém? Mateus 11, 27. Vai dizer assim. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa é uma palavra onde Deus, Ele quer se dar a conhecer. E Ele só se dá a conhecer, e é claro, tanto em João 15 como Mateus 11, que Ele só se dá a conhecer através do seu Filho. Porque Ele ama o seu Filho. Está dizendo, o Pai me amou. Então Jesus está falando, o Pai me ama. Eu conheço o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Porque se ele não quiser, também não vai conhecer. Então, a palavra vai nos garantir em João 15 que quem o Pai ama? O Pai ama o Filho. O Pai me ama. Então o Pai está dizendo que Ele ama o Filho e não os filhos. Ele não está dizendo o Pai nos ama. Está dizendo o Pai me ama. O Pai ama o Filho, não os filhos. O Filho é o amor do Pai. Então o Filho ama o Pai. Pastor, então para eu ser amado por Deus,
eu tenho que ser salvo, eu tenho que confessar a Cristo. Não, eu tenho que estar em Cristo, porque o Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho. Ele não olha para nós e fala, quantos filhos? Eu amo a todos. Não, Ele ama aqueles que estão no Filho, porque se você estiver fora do Filho, e o Filho, então, Ele é o amor do Pai, e por Ele ser o amor do Pai, o Pai deu ao Filho todas as nações. Então Deus não deu aos seus filhos as nações, Ele deu ao Filho. É o que vai dizer lá em Salmos 2, versículo 7 e 8. Vai dizer assim: proclamarei o decreto do Senhor, e Ele me diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como sua propriedade. Diz assim, versículo 8 de Salmos 2: pede-me e eu te darei. Não diz peçam-me, falam peçam-me, eu vos darei? Não. Então Ele deu as nações ao Filho. Peça-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como sua propriedade. Então Deus não está falando, se dirigindo a muitos, Ele está falando a um. Deus fala com um, porque tudo se trata do um. Ele fala com o Filho, Ele trata com um. Deus não entregou nações a um ministério. Deus não entregou nações para homens. Entregou para o um, entregou para o Filho. E se você estiver nesse um, você vai ser um colaborador dessa obra. Mas se você estiver fora, essa herança não faz parte da sua vida. As nações foram entregues ao Filho. Os confins da terra foi entregue ao Filho. Todas as coisas foram entregue ao Filho e não aos filhos. Por isso temos que entender a relevância de estar no um. Porque só somos herdeiros e temos alguma coisa se formos um com Cristo. Se estivermos em Cristo, porque fora dele não temos nada. Não temos direito a nada. Não somos participantes de nada. Porque Deus não conhece aquilo que está fora do seu Filho. Ele deu tudo ao Filho. Vai dizendo em Mateus, que a gente leu, Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Não foi entregue a nós, foram né? Ele fala todas as coisas me foram entregues a Cristo, foram entregues ao Filho, porque o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. Só o Filho conhece o Pai, só o Pai conhece o Filho. Então quem é o único Filho amado? Jesus Cristo. Ele é o único Filho amado. Pastor, e onde eu entro? E eu? Você entra em qualquer um dos dois um. Você vai escolher se você vai estar no um Cristo ou se você vai continuar vivendo no um que se chama Adão. Velha criação, seus interesses, sua carne, sua alma. Chame da maneira que você achar melhor. Então entenda, se você está no primeiro Adão, você não tem parte com nada que se chama Deus e Cristo. Mas se você estiver em Cristo, nós seremos participantes de todas essas coisas. Mas você escolhe em que um você vai estar. Em qual dos dois um você vai ser encontrado. Em qual natureza você vai ser encontrado posicionado. O problema é que se eu estou no primeiro Adão, eu sempre vou necessitar que alguém me ame, que alguém me dê atenção. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que dizem assim, não vocês, amém? Vocês estão tudo crente em Cristo, amém? Mas eu vou dar um exemplo que acontece fora. As
pessoas dizem assim: eu vou embora da igreja porque ninguém me ama. Não. Você não vai embora da igreja porque ninguém te ama. Você vai embora da igreja porque você nunca nasceu de novo. As pessoas vão embora da igreja não porque ninguém as ama, é porque elas estão em Adão. Elas nunca nasceram de novo em Cristo Jesus. Porque só Adão necessita do amor do próximo. Nós precisamos do amor de Deus. Só aqueles que estão em Adão são carentes de atenção e necessitam daquilo que vem do homem. Mas aqueles que nasceram de novo só necessitam daquilo que vem da parte do Senhor. Você não precisa que ninguém te ame, porque quando você está em Cristo, você já está no seu amor. Se você está em Cristo, você está no Filho, se você está no se você não está no cabeça que é Cristo, você já sabe que é amado. Por quê? Porque o Pai ama o Filho, e se você está no Filho, você é amado. Se você está em Cristo, você já está nesse amor. Então entenda, se você não gostar de mim, se você não quiser me amar, não tem problema. Eu me sinto amado e eu consigo te amar porque eu estou no amor do Pai, porque eu estou em Cristo. Então eu não preciso que você me ame, me aprove, goste de mim, porque eu já me sinto amado, porque eu desfruto desse amor que está em Cristo Jesus. Então, não tem a ver com quem te ama, tem a ver em qual do você se encontra, em qual posição você se encontra, em qual natureza você se encontra. Porque se você está no primeiro Adão, você é carente de amor. Mas se você se encontra no último Adão, que é Cristo, você está cheio desse amor, porque Ele ama o Filho. Então, se ninguém quer te amar, ninguém quer falar com você, ninguém quer te cumprimentar, ninguém quer te reconhecer, não tem problema, porque você já está nesse amor do Pai e do Filho. Você já está num vínculo de amor que nada nem ninguém pode te tirar. Então, o seu problema, a sua carência, a sua necessidade de atenção, não é porque o seu irmão não te dá atenção, é porque você precisa sair dessa natureza chamada Adão e viver e nascer de novo em Cristo. Porque quando você estiver em Cristo, a sua carência vai passar, a sua necessidade de atenção vai passar, a sua falta de amor vai passar, porque nós estamos vinculados em Cristo Jesus, vinculados nesse amor, e nada pode nos separar do amor dele. É o que diz a palavra em Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se você está em Cristo, nada pode separar desse amor. Nada, nem sobrenatural e nem natural. Nenhuma criatura pode te separar do amor de Deus. E é isso que nós somos quando nós estamos em Cristo, amados, porque o Pai ama o Filho ama o Pai, e nós entramos nesse vínculo de amor. O Pai me ama porque Ele ama o seu Filho. E agora que eu estou no Filho, que eu estou no eu sou herdeiro desse amor. Pastor, e se eu não estou no Filho, se eu ainda estou na velha criação? Se você não está no Filho, então você não experimenta desse amor. Porque esse amor não está fora de Cristo, esse amor está em Cristo. Porque o Pai ama o Filho. O seu amor está no Filho. Então tudo, por isso que a palavra vai dizer que tudo precisa estar reunido e convergir a Cristo. Por quê? Porque tudo está no Filho.
Porque o Pai deu tudo ao Filho. O Pai me deu tudo. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Então você precisa reconhecer que se você está em Cristo, você é amado dele. Se você está em Cristo, você é amado como o Filho é amado. Então se você está em Cristo, você não é órfão. Você não está sozinho. Porque Deus não te ama porque você é bom ou mal. Ele te ama porque você está em Cristo. Ele te ama porque você está no Ele te ama porque você está nessa nova criação. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então nós precisamos entender tudo que Deus está fazendo hoje. Ele está nos convergindo para esse amém? Convergindo nosso entendimento que nós não podemos estar em outra natureza a não ser Cristo. Não podemos viver em outra natureza a não ser Cristo, porque Deus não conhece, não reconhece nada fora de Cristo. Deus só reconhece aqueles que estão nele. Vocês estão entendendo? Diga amém. O louvor pode subir. Muito do sofrimento das pessoas é porque Deus não as reconhece. Porque eles estão mortos para Deus. E uma mensagem, Deus te ama, não basta. As pessoas precisam ouvir a verdade. Você está morto, mas Deus tem vida para te dar. E a minha oração é que o Senhor nos desperte para essa responsabilidade. A verdadeira responsabilidade de um reconciliador em Cristo é convergir tudo a Cristo. É convergir tudo para o porque a reconciliação não se trata de estarmos juntos, mas se trata de estarmos em Cristo, amém? De sermos com Ele, estar reconciliado com Ele, é estar reconciliado nesse reconciliado nessa vida, reconciliado nessa natureza, nessa posição que se chama Cristo. Ser um ministro de reconciliação é dizer a verdade para as pessoas. É dizer para Deus, você está morto, porque Deus não reconhece nada fora do seu Filho, não há vida fora de Cristo, Deus não aprova nada fora da sua vontade, então nós temos que convergir tudo a Cristo. Então você precisa entender em que natureza você está, em que posição você está, para que você seja um reconciliador dessa vida. Porque se você está fora de Cristo e se você se torna um ministro fora de Cristo, você vai ser um reconciliador de morte, não de vida. Porque você não pode dar aquilo que você não tem, aquilo que você não é, e você não pode falar de um lugar no qual você não conhece e não habita. Vocês entenderam? Diga amém. Então fique de pé, vamos orar. Domingo que vem a gente continua nessa nossa reflexão, amém?